A Narinha vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Capítulo 19. Tolera as falhas alheias e não as apresentes no festival de fofocas. Todos erramos. Sabe aquele que, no erro, aprende a agir com correção. Quando vejas alguém caído, dá-lhe a mão em vez de te comprazeres em censurá-lo. Ninguém tomba por querer, e se tal ocorre, nele predomina a ignorância, que é um cruel inimigo do homem. Ainda assim, o equivocado merece mais socorro do que reprimenda. A primeira vez que eu li esse capítulo, eu achei que ia ser muito fácil falar sobre esse assunto, sobre tolerância, indulgência, mas depois me veio a seguinte pergunta: e quanto a praticar? Será que é tão fácil assim? Aí de lá para cá eu venho sido assim testada, colocada à prova em diversas situações no meu dia a dia, e confesso que está sendo um grande desafio. E justamente dentro da nossa casa, onde a gente compartilha assim, o nosso pedaço mais importante do universo, junto dos nossos familiares, é que temos mais que praticar. E talvez seja o lugar mais difícil, mas só lá é que a gente vai poder crescer. Vamos reconsiderar aqueles irmãos que não nos agradam, com quem a gente não tem a mínima afinidade, procurando ser tolerantes e procurando superar esses sentimentos negativos. Vamos admitir que somos falhos, imperfeitos, mas que também podemos nos melhorar, não é? E nos livrando assim do egoísmo, da arrogância, do achar que somos melhores e, principalmente, reconhecer que estamos aprendendo. Pelo entendimento, nós vamos encontrar por toda parte a ignorância, nos pedindo amparo e compreensão. E não vamos fazer mais infeliz aquele irmão que está caído, que está na sombra, e piorando mais a situação dele, usando de censura, de reprovação. Se Deus tem infinitos recursos para auxiliar aquelas criaturas que estão em fase de crescimento para a vida superior, com que direito nós iremos usar de crítica, de palavras que depreciem, né, tornando, assim, causando um desânimo maior para essas pessoas? Vamos passar a elogiar mais, a criticar menos, porque isso não vai resolver nada. Ninguém vai mudar ninguém. E, no final, vamos acabar magoando alguém que pode ser uma pessoa assim como eu, como vocês também. Uma boa palestra a todos. Jesus, bondoso mestre, amigo, que nos acolhe nesta tarde de hoje, nos abençoando e nos iluminando. Pedimos, Senhor, que serene os nossos corações, trazendo o despertar que precisamos através dos ensinamentos que o Nelson Tavares, trabalhador da casa, nos trouxe para a tarde de hoje, à luz dos esclarecimentos da mentora Joana de Ângeles. Graças a Deus. Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Joana, aqueles que já são da casa e os que vêm de fora também. O tema de hoje é o argueiro e a trave no olho. É um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que está disponível no capítulo 10, item 9 e item 10. Esse capítulo, a Iraci me dá só para eu ter que falar umas coisas. Iraci, esse capítulo não é para dar para mim mais de novo, pelo amor de Deus, que eu tenho que falar uns negócios aí, tá, gente? Vocês seguram.
onda. Segura a onda, porque para falar do argueiro na trave do olho dos outros é fácil, né? Vamos lá. Vocês sabem? Só, não é que eu queira dizer, mas, tipo assim, quando eu faço a agenda, eu faço ligada a ela com a espiritualidade. Né? E eles vão direcionando. Mas bota para ele falar, né? Vamos então, que vamos. A gente sai daqui cheio de zica depois que fala desse capítulo, sabe? Que o povo bota uma olhada na gente, você não tem ideia. Olha, eu vou ser direto para poder falar logo as coisas que eu tenho que falar, não vou contextualizar, eu vou direto no negócio. Essa leitura, ela fala da nossa recorrente capacidade de ver o mal nos outros e não identificar esse mesmo mal na gente mesmo. Daí a ideia de que a gente vê no olho uma trave, mas não consegue ver um cisco no próprio olho. Então, esse é um capítulo que realmente remete para uma bronquinha aí que a gente tem que pensar, né? Sabe que Allan Kardec, no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando trata desse tema, ele fala que, antes de tudo, isso é fruto da manifestação do orgulho. Uma pessoa só consegue ver o defeito do outro sem ver o próprio por conta de orgulho. E ele vai desenvolvendo algumas questões que são importantes. E, em especial, pelos contextos de algumas questões que a gente vem ouvindo, para aqueles que têm obrigações no seio da família, obrigações no trabalho, obrigações na casa espírita. E por que não, já que esse é o nosso contexto, esse é o nosso nicho principal aqui de reflexão, a gente vai falar um pouquinho hoje da questão do trabalhador da casa espírita. Criticar as pessoas é um processo natural de adaptação. A gente precisa, para se colocar no mundo, para poder se desenvolver, para poder atuar com equilíbrio, a gente precisa criticar o outro, porque este é um exercício também de provocação do outro para a melhora dos pontos que são necessários serem alterados. O problema, repito, e é essa a proposta do próprio título do capítulo, é dizer que a gente faz isso com facilidade com os outros, mas a gente não enxerga que nós mesmos realizamos numa ação de não indulgência aquelas mesmas ideias, praticamos aqueles mesmos comportamentos. Gente, definitivamente, ver o defeito do outro sem enxergar o próprio não é uma estratégia inteligente. Não é. Primeiro porque a gente cobra, e quando a gente cobra, a gente tem a tendência também de ser cobrado, e se a gente mostra o defeito do outro e não exerce, né, aquele mesmo movimento, a coisa fica complicada. Bom, a doutrina espírita ensina para a gente que quando a gente está num núcleo, qualquer que seja ele, pode ser familiar, pode ser trabalho, pode ser a comunidade onde a gente está, as pessoas do nosso condomínio, pode ser a casa espírita, nós estamos com as pessoas com as quais nós precisamos nos relacionar para desenvolvermos algumas questões, para trabalharmos algumas coisas. E, em especial, na casa espírita, o desenvolvimento dessas habilidades e o burilamento das questões morais são exponencialmente trabalhados, porque casa espírita não é ponto de encontro de pessoa pura, de espírito puro, sabe? Porque é um espírito puro, não sei o quê. Ele vai fazer outras coisas assim, né? Ele não vem para a casa espírita, porque quem vem para a casa espírita está precisando trabalhar uma série de coisas. A casa espírita definitivamente é ponto de encontro de devedores, como também o lar, como também, né, todas essas oportunidades, como a gente falou, mas a casa espírita trabalha muito isso, porque é um lugar em que não dá para fugir. Tudo bem, tem um amparo, tem um apoio, mas não dá para fugir desses conflitos. Eu dizia ainda há pouco que, às vezes, a gente tem algumas dificuldades com algumas pessoas que são assim tão evidentes que, às vezes, não precisa nem acontecer nada, você já tem uma predisposição natural. Mas também, quando você resolve isso dentro de você, a coisa resolve. Você resolve dentro, a própria pessoa já faz quase que automaticamente o movimento de não se comportar como se comportava antes. Ele assim falou isso agora, né? Quando você, dentro de si, resolve a questão que você tem com a pessoa, parece impressionante. É como se a pessoa meio que sentisse isso. Acontece uma coisa em que a própria relação dessa pessoa com você começa a mudar, né? Às vezes demora um pouquinho, porque há pessoas mais difíceis que outras, mas esse movimento é muito claro. Existe uma lei da física que vai mostrar para a gente com clareza que a soma das partes equivale ao todo. Se eu pegar uma coisa qualquer, dividir esta coisa, a soma de cada um desses pedaços vai dar no total aquilo que representava o total daquela coisa.
Mas é curioso que na casa espírita essa relação não funciona desse jeito. Eu tenho as minhas qualidades e os meus defeitos. Eu desenvolvi coisas por conta da minha formação, por conta daquilo que eu estudei, daquilo que eu vivi, daquilo que eu acumulei em encarnações. A Iraci também tem as habilidades dela e a Nara tem as dela. Aliás, está fazendo um preparo cada vez melhor. Dizem os obsessores que já está dando palestra, né? Dizem os obsessores, passou aqui um obsessor mais cedo, né, e disse assim, olha, ela fez uma cara assim, de que, pelo amor de Deus, não. Então, eu tenho as minhas habilidades, a Iraci as dela e a Nara tem as dela. Mas se a gente souber trabalhar em conjunto, os trabalhos que nós desenvolvermos terão ali atributos que são além daqueles que eu tenho, que ela tem e que ela tem. Porque a soma das nossas habilidades proporciona coisas que nenhum de nós, sozinhos, seríamos capazes de realizar. Isso acontece, eu trabalhava com uma amiga, a gente dava aula, como é aqui também que a gente dá aula em dupla, eu trabalho com uma amiga fora que ela fazia dupla comigo, a gente entra junto em sala de aula. E ela dizia assim, não quero dar aula com mais ninguém não, porque ela aprendeu a fazer umas piadinhas lá, não sei o que todo mundo adorava, o povo rolava de rir e tal, porque ela tem bem mais idade que eu. Então, as brincadeiras que ela fazia tinha sempre a ver com essa questão da idade e tal, que quando ela entra com outra pessoa, não funciona igual, não é igual. Então, assim, não é só o que ela é capaz de fazer, porque se fosse algo intrínseco a ela, as habilidades dela, ela faria em qualquer contexto. Mas é a maneira como se somaram as minhas características com as características dela que faziam com que ela se sentisse à vontade e as coisas funcionassem bem. Tanto quanto no contrário, quando a gente faz, né, uma parceria com uma dupla em que as coisas não rolam tão bem. Aonde eu quero chegar, eu já disse isso aqui várias vezes, o SEJA não é este prédio que nos abriga, os SEJA são as pessoas que estão aqui dentro. E a Iraci tem o papel, como presidente, que a gente conhece. Mas, certamente, o SEJA tem a cara que tem porque estão as pessoas do lado dela que são hoje. Porque, se fossem outras, poderia ser ainda assim uma casa magnífica, mas não seria como essa, seria uma outra casa com uma outra cara. Portanto, o que o SEJA é, o que o SEJA faz, é mais do que o que a Iraci é, do que eu sou, do que a diretoria, do que os coordenadores, do que os médiuns e tudo mais. O SEJA é fruto daquilo que todas essas potências podem proporcionar, que é muito maior do que cada um de nós. O SEJA é maior junto do que todos nós representamos sozinhos, ainda que nós sejamos a soma do que constitui o SEJA. Aonde eu quero chegar é o seguinte, já diz o ditado, né? Vara sozinha quebra muito fácil, feixe de vara não verga com facilidade. Algumas pessoas, dupla sertaneja, a criatura está indo bem, está progredindo, vende, todo mundo adora. Aí o que acontece? Quer ficar sozinho, né? Quer fazer carreira solo porque ele consegue, ele faz, ele vende. Pode até dar certo, mas às vezes não dá. Porque às vezes o que tem como resultado positivo daquela dupla não é o que ele carrega sozinho, mas é o que a soma daquelas duas potências proporciona para aquela dupla e só dá certo com os dois, porque sozinhos eles não serão iguais. Então, alguns de nós nos sentimos muito cheios de algumas habilidades, de características, de potências que, a rigor, não lhes são peculiares, mas são fruto daquilo que, dentro deste contexto que nós vivemos, a gente consegue realizar. Mas essa pessoa começa, não raro, e isso não é um fenômeno daqui, isso é de todos os núcleos em que as relações humanas acontecem, as pessoas começam a atribuir a si mesmo o sucesso das suas realizações. Quando a Iraci fala que a gente precisa vir a casa para estudar, não é à toa. Não é só por uma questão de inteligência cognitiva que eu sozinho vou ser ou não vou ser capaz de entender o que o texto diz, porque não é uma questão de leitura. Os cursos não caracterizam uma oportunidade de compreensão leitora daquilo que está escrito, mas até do que pelas vivências trazidas, porque essas turmas não são montadas à toa, as configurações de quem participa dessa turma e promove reflexões importantes só vai acontecer com aquelas pessoas que ali estão, e a gente precisa vir a casa fazer. É o mesmo movimento, é o mesmo raciocínio. Bom, a gente vai ter que parar para pensar que uma das coisas... A gente estava conversando outro dia, saímos para almoçar,
e alguns amigos aqui da casa, e, no final das contas, a gente acaba falando do Seja, óbvio, né, que é a nossa referência. E aí a gente estava falando da capacidade de algumas pessoas de falarem, mas não realizarem aquilo que elas próprias pregam. Porque a gente tem que fazer fofoca na hora do almoço, né? Assim, mas é só coisa branca, coisa boa, coisa light. Aí a gente estava, mas não tinha nem cara de favor, a gente estava realmente conversando e tal. E aí uma pessoa levantou a reflexão que eu acho que é fundamental. A gente precisa fazer aquilo que a gente prega. A última vez que eu estava falando, sei lá, de simplicidade, coisa do gênero, que a gente precisa aprender a viver com a crise, para viver melhor. Olha o que é a gente aprender com a simplicidade voluntária. Eu saí daqui, aí liguei o carro, automaticamente liguei o ar-condicionado. Aí a gente pensa assim, poxa, mas eu estava falando que a gente tem que aprender a viver com simplicidade, não está nem tanto calor, né? Tá certo que ar-condicionado é uma questão também de segurança, né? Que levanta a vida e tal. Mas vou baixar esses vidros, vou aproveitar a brisa do final da tarde. Aí falei, gente, a simplicidade. Aí fui naquela coisa do ventre, entrando no carro, né? Exercitando aquilo que a gente tinha falado. Não tem nem tantos cabelos, até precisando cortar, mas assim, não tinha cabelo para voar e tal. Gente, eu exercitando a simplicidade numa boa, entra um bicho no carro. Sabe ali perto da obra do metrô? Entrou, eu senti que entrou um bicho, sabe aquela coisa de entrar? Você sente que entra, que dá aquele barulho, não sei o quê. Olhei, não achei. Logo achei que tivesse sido uma cigarra. Uma vez entrou uma cigarra lá em casa, as crianças fizeram tanto escândalo. Elas gritavam, a cigarra cantava, elas gritavam. E era uma coisa, era uma gritaria de todos os lados, né? Quando entrou aquele bicho, eu logo imaginei, cigarra. Foi automático, né? Cigarra. Eu estou dirigindo e procurando o diacho da cigarra. Gente, quando eu olho para minha coxa esquerda, que assim, era uma barata. Mas não era, não imagina uma barata. Sabe a abelha rainha, a abelhona? Barata rainha, sabe aquela coisa? A bicha era tão grande que ela quase não conseguia manter a cabeça, que tinha umas antenas. Eu vou evitar os detalhes sórdidos. Mas era uma barata gigante. Gente, a aflição que aquilo me deu, eu fiquei congelado. Eu não posso mexer esta perna, porque esta barata tem que ficar aí. Eu estava na frente do metrô. Gente, eu passei a ponte, eu dei uma guinada para aquele posto de gasolina que tem ali logo depois, para tirar a barata. Gente, eu saí assim com movimentos quase imperceptíveis, né? Saí, na hora que eu estava fora do carro, eu me sacudia tanto para aquela barata sair de mim. Atrás de mim tinha um carro. A senhora estava do lado de fora com o carro com a filha, e disse, entra no carro. Eu me sacudi, né, a mulher com medo. Falei, meu Deus do céu, a gente prega simplicidade, mas não é fácil ser simples. Nada como ar-condicionado. Eu me lembrei, sabe médium, quando está começando a receber sofredor, que dá aquela... Gente, foi muito ridículo. Eu não vi nem para onde o diacho da barata foi. Mas eu parei na hora, me encostei e disse, gente, a gente prega simplicidade nos outros, é fácil, né? Vai você ser simples. E olha que é simplicidade voluntária. Dirá a criatura que está lá na miséria e precisa experimentar aquelas coisas. Não é fácil a gente dizer para os outros fazer, a gente tem que experimentar. Porque enquanto a gente não experimenta, a gente não tem dimensão do que a gente está aconselhando para os outros. Não tem. Não é à toa que as pessoas cuja autoridade da fala remete para a vivência costumam ser pessoas mais procuradas. A gente estava conversando outro dia com a psicóloga lá do meu filhote e ela dizia, olha, impressionante, depois que eu tive filho, que aparece de gente com criança para mim, porque a criança fica insegura de levar a criança para um psicólogo, para uma mulher que não teve filho, porque assim a criança não vai, né? Então a gente só sabe efetivamente o que as pessoas vivem quando a gente passa. Claro que, por um exercício de inteligência, a gente pode, sim, ser eficiente em contextos que a gente não vive. Não estou negando isso. Mas a experiência dá para a gente uma dimensão diferente daquela que é meramente teórica, intelectiva. E aí, nesse contexto, eu queria que a gente visse um vídeo, rapidinho, 3 minutos e meio, que vai falar da Casa... É um vídeo conhecido, muita gente já deve conhecer, chama-se Invasão da Casa Espírita, e é só para a gente provocar umas histórias aí que a gente vai contar, tá?
só para depois voltar, gente. Entramos, rapaz, não falei. Que moleza, hein? Eu achei que não ia dar. Ah, que ia dar. Quando Muito eu digo que eu vou pouquinho, entrar no centro, é porque eu vou entrar no centro, rapaz. Mas eu achei que eles tivessem um esquema de proteção aqui, tipo um campo de força. Que campo de força, rapaz? Isso aqui não é Harry Potter, não. Isso aqui é vida real. Se liga. Não, mas eu me lembro que tinha espíritos protegendo aqui, tá? Eles só deixavam entrar quem eles queriam. Então eles devem ter fugido quando souberam que era eu que estava chegando aqui, porque eu já chego arrebentando, com sangue nos olhos, a minha fúria insana, demolidor de centros espíritos. Ou relaxaram na vigilância e deixaram uma brecha pra gente entrar, né? Eu não preciso de brecha, eu não preciso de brecha de ninguém. Se eu tiver que ter uma brecha, eu faço a minha própria brecha. E agora chega de papo furado e vamos começar o trabalho. A gente tem que botar isso tudo aqui abaixo. Como assim botar tudo abaixo? Acabar com esse monte de coisa espírita, essas palhaçadas. Até a turma da Mônica virou espírita agora. Olha aí, mural de aviso, isso é coisa espírita. Olha aqui o bazar. Esse monte de roupa é pra doação, isso aqui não é, isso é bazar. O povo pra gostar de bazar é espírita. O 6º livro de Kardec tinha que ser isso, bazar, segundo o espiritismo. Enfim, destruir isso tudo aqui, acabar com essa palhaçada. Como assim? Destruir o prédio? É, demolir tudo. Não dá. Pra gente destruir esse prédio aqui, precisa de um mega ultra médium de efeitos físicos, produzindo muito ectoplasma. Mesmo assim, se a gente destruísse o prédio, não ia adiantar de nada. Porque o centro é feito de pessoas. O centro é feito das pessoas. Você tá vendo muito Ana Maria Braga, né não? Isso é bobagem. A ordem do umbral foi clara, destruir o centro espírita. A gente tá aqui pra isso, vambora. Você não entendeu, a gente tem que atacar as pessoas que compõem esse centro. Mas eu queria demolir isso, hein? Ah, depois você demole. Eu queria demolir só um pouquinho. Olha só, vamos às estratégias. O que a gente vai fazer? Ah, a gente pode fazer o que sempre funcionou, a gente pode atuar em cima deles, em cima do presidente do centro, em cima da diretora não sei do quê, em cima dos médios, em cima dos palestrantes das estrelas, e botar um querendo ser melhor que o outro, sabe? A última bolacha do pacote de Kardec. Vaidade? Já tem. Nem vão precisar da gente. Vaidade tem uns montes, aí o centro continua funcionando. Preguiça. A gente podia plantando umas coisas assim pros trabalhadores da casa. Não vai pro centro hoje não, fica em casa, vai ver uma sériezinha na TV, vai frequentar o centro hoje, vai participar desse grupo, você já tá fazendo tanta coisa ali, vai não, na preguicinha. Preguiça? Preguiça já tem. E o centro está funcionando. Egoísmo, então. Já tem. Discórdia. Muitas. Fofoca. É o que não falta. Pô, mas como é que esse centro ainda tá funcionando? Pela misericórdia divina. Ah! E com a ajuda de vocês, é claro. Sai de mim, rapaz, sai de mim que eu te pego com uma voadora aqui agora mesmo, hein? Vem não, hein? Então dá logo essa voadora nele, ele é um dos protetores da casa, ele vai prender a gente aqui. Se eu não tivesse com a coluna ruim, te quebrava agora mesmo aqui, rapaz. Que coluna? Que coluna? Você não tem mais coluna, não? Ah, não tenho coluna não, hein? Não vamos prender ninguém, vocês são bem-vindos. Fiquem tranquilos. Bem-vindo. Você tem noção que a gente veio aqui pra destruir essa porcaria toda? É. Sim, mas acabaram percebendo que das confusões que vocês queriam espalhar por aqui, esse centro já tá cheio, né? Ué, porque já chegou alguém antes da gente aqui, é? Meus amigos, esse centro espírita é feito por pessoas normais, cada um com suas próprias dificuldades. Mas alguns estão querendo aprender, tentando domar suas más inclinações. E vocês são muito bem-vindos, porque exercitam a vigilância. Nenhum centro espírita é perfeito. Cada centro, igreja, sinagoga, terreiro, qualquer templo que exista, é só um ponto de partida. Um trampolim que te dá um impulso. Agora, sustentar o voo é trabalho de cada um. Voadora! Tá bom, já. Bom, claro que o vídeo é de humor e é bonitinho e tal pra gente perceber assim. Todas as casas espíritas têm dificuldades e essas não são exclusivas do SEJA, é mais ou menos tudo igual. Eu vou contar histórias que não são daqui, mas parecem daqui, porque somos muito parecidos. E é seríssima a conversa. Uma vez, eu trabalhava, na última casa que eu vim, eu trabalhava no tratamento espiritual das crianças, numa sexta-feira de manhã. Que, aliás, é o horário também daqui, né? Mas hoje eu trabalho, Iraci, não inventa. Aí, trabalhava eu lá no tratamento das crianças, e estava uma fase do povo brigar demais, e aquilo me incomodava muito, né? Aí, eu fui para a presidente da casa e disse assim, quero mais trabalhar no tratamento, não. Eu quero trabalhar na secretaria, porque a secretaria ela é pequenininha e era uma pessoa só. Então, a gente trabalhava sozinho. Era excelente, que não tinha que lidar com ninguém. Fuga psicológica, né? Aliás, não foi, essa talvez tenha sido uma das primeiras tentativas de mudança, mas não foi a última. Lembra da vez que eu cismei que queria trabalhar no bazar aqui? Lembra? Aí era assim, não é maluco esse garoto, não é possível, né? Vocês meio queriam trabalhar no passado. Eu disse assim, não quero mais trabalhar com gente, eu quero separar sapato, sabe? Eu quero fazer uma coisa assim sozinho, sem ninguém, sabe? Porque tá puxado.
Gente, foi a pior mudança de trabalho que eu já fiz na minha vida, foi para aquela secretaria. Eu fiquei só 2 meses lá. Se arrependimento matasse, eu larguei aquela secretaria em 2 meses. Numa das primeiras oportunidades, chegou uma trabalhadora, que era coordenadora da evangelização, e ela veio para imprimir umas coisas de atividade que as crianças iam fazer. E aí eu disse assim, olha só, a orientação agora não imprimir mais colorido, porque eles estavam colocando ar-condicionado, uma casa pequenininha, um lugar mais pobrezinho, eles estavam com receio de não conseguir pagar a energia elétrica, né? Então estava cortando gastos. E uma das coisas é que não podia mais imprimir colorido. Ou traz de casa colorido, ou se for imprimir aqui, tem que imprimir preto e branco. A criatura ficou revoltadíssima. Revoltada. Mas como não pode imprimir colorido? Porque blá, 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 blá. Aí foi para presidente do centro, porque se não puder imprimir colorido, eu largo o trabalho. Aí eu queria que a gente pensasse assim, para encarnar, é uma trabalheira horrorosa. A gente tem que ter uma estrutura familiar, planejamento cuidadoso, o povo trabalha pra caramba, tem que ter quem nos aceite. A gente tem que miniaturizar perispírito. Quem não sabe o que é isso, tem que fazer livro dos espíritos 1, tá? Aí vem aprender o que é miniaturizar o perispírito. Tem que ficar apertado, né? Porque fica apertado, tem que nascer. Nascer é um negócio que não deve ser fácil, né? Ser arrancado e tal, é um negócio que não é fácil mesmo, né? É uma experiência que deve ser de sofrimento, né? Porque é uma experiência traumática. Gente, espírito, volita, fica livre, de repente você não consegue botar o próprio dedo no nariz, tem que aprender a controlar os movimentos, tem que aprender a andar, tem que aprender a falar, tem que aprender a tudo. Encarnar não é uma coisa simples. É um trabalho horroroso. Tem experiências que não são fáceis de serem vividas, a gente já sabe disso, a gente já viveu isso. E aí tem todo um trabalho para aquela criatura, num determinado momento, estar naquela casa espírita fazendo aquele trabalho. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser trabalhado na espiritualidade, ele vai ser orientado para poder desenvolver aquela atividade. E aí chega um determinado momento que ele quer abrir mão daquele trabalho, sabe por quê? Porque ele não pode imprimir colorido. Não sei se vocês conseguem dimensionar o que isso representa. Vamos imaginar que essa pessoa desencarne. Não tem uma pessoa, um juiz que vai ali te cobrar e tal. Quem faz isso é a nossa própria consciência. Mas imaginemos que, num diálogo, alguém te ajude nessa reflexão, para assim ficar mais fácil a nossa reflexão aqui. Essa criatura vai dizer, minha filha, você foi trabalhada quantos anos no plano espiritual para fazer esse trabalho? Quantas crianças estavam sob a sua responsabilidade? Que tipo de espírito foi levado para aquela evangelização para você auxiliar? E você largou mesmo por que esse trabalho, hein? Por que foi que você largou esse trabalho? Porque você não podia imprimir colorido? Vamos dar uma olhada o que aconteceu com fulano? Sabe o fulano que chegou lá novinho e que tinha todo um potencial para ser trabalhado, orientado, e que depois que você saiu, o trabalho se desestruturou. Vamos ver o que aconteceu com ele? E aí ele vai olhar o que foi da vida do fulano, que tinha toda uma oportunidade de ser trabalhado, orientado naquela casa, e não foi. E aí a gente pega uma pessoa, mas a gente pode ter dezenas de crianças sob a responsabilidade daquela trabalhadora. Imagina o sofrimento que esta criatura, porque se o sofrimento físico é doloroso, dirá o sofrimento moral. Imagina o que esta trabalhadora, quando chega ao plano espiritual, vai sentir e vai ter que conviver com essas experiências. André Luiz tem um livro fabuloso que trata dessas experiências de reflexão sobre trabalhadores espíritas, não tão bem sucedidos assim, os mensageiros. E é difícil de imaginar o que um trabalho mal feito para o qual você foi designado representa em termos de sofrimento. Esta pessoa terá certamente nessa encarnação a oportunidade de reflexões que certamente serão extremamente dolorosas. E às vezes as bobagens são tão bobagens que a gente não acredita. Uma outra vez, numa segunda oportunidade, cadê as minhas histórias? Ah, está aqui. A mulher do pastel. Tinha uma criatura que trabalhava na cantina. E lá a cantina vendia pastel frito na hora. Eles fritavam pastel, vendia o pastel. Gostoso, pastel, né, aquela coisa. Ela entregava o refrigerante e fritava o pastel. A criatura estava nesta função há 12 anos. Ela fritava pastel no mesmo fogão há 12 anos.
Uma vez vieram com a ideia de que iam reformar o túmulo de Dr. Bezerra. A casa, que tinha como patrão o Dr. Bezerra, vamos reformar o túmulo do Dr. Bezerra. Aí recolheram dinheiro, não sei o quê, aquela coisa toda, e aí disseram, porque vão comprar flores brancas no aniversário do Dr. Bezerra, o dia que ele recebe a moção lá na Câmara e tal. Foi. Aí eles não foram para a Câmara, eles foram para o cemitério para cuidar do túmulo do Dr. Bezerra, para reformar, não sei o quê, e botar flores no coisa. Foi o que o pessoal lá resolveu fazer. Mas é centro espírita, a gente tem que resolver, fizeram a campanha, Dr. Bezerra merece, vamos lá. Aí uma criatura disse assim, não, gente, eu não queria levar flor branca, eu queria levar flor amarela. Ah, não, mas tem que ser branca, não sei o quê. Bom, ficou definido que era branca. Ela foi para o presidente e disse, olha só, fulana, eu quero 2 buquês de flores amarelas para o Dr. Bezerra, porque eu trabalho naquela cantina há 12 anos, eu esquento o meu umbigo naquele fogão há muitos anos, eu ajudo a pagar as contas desse centro, eu tenho direito de levar 2 buquês amarelos com dinheiro do centro. Parece mentira. Eu juro que é verdade. Aí, ficou chateada. Naquele dia, ela não fritou pastel. Não estou brincando. Não fritou pastel. Porque eu não vou, porque é um absurdo eu trabalhar. Né? E a primeira vez que eu peço alguma coisa, eu não posso fazer aquilo que eu desejo. Fique imaginando essa criatura desencarnando, chegando a um plano espiritual, dizendo, minha filha, por que você largou o trabalho? Porque eu não pude levar flores amarelas para o túmulo de Dr. Bezerra. Eu fico imaginando essa criatura dizendo assim, mas tu não está sabendo não, menino? O quê? Dr. Bezerra odeia flor amarela. Aí ela vai olhar para trás, imagina, só estou aqui imaginando, né? Ela vai olhar para trás e a gente, meu Deus, por qual bobeira eu deixei de promover um auxílio indispensável para a sustentação de uma casa que é muito simples e que tinha como principal fonte de renda a sua cantina. Gente, a gente precisa refletir com sinceridade e com profundidade de raciocínio quais são as razões que nos motivam a abandonar os nossos postos de trabalho. A gente precisa fazer isso. Porque, por conta de coisas muito simples, a gente não corresponde com as nossas obrigações no seio das nossas famílias, nas casas espíritas onde a gente trabalha, no trabalho onde a gente ganha o pão, onde quer que seja, a gente abandona a tarefa por coisas muito, muito, muito bobas. E depois de todo esse trabalho para você reencarnar, estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, olhar para trás e ver que faliu por conta de uma infantilidade, é alguma coisa que não deve caber em termos de sofrimento, de análise, de uma pessoa que seja minimamente sã. E olha que isso acontece o tempo inteiro. A nossa conversa no restaurante começou por causa da história do ponto, que uma criatura disse assim, é um absurdo eu ter que marcar ponto na hora que eu chego. Eu trabalho voluntário, como é que eu vou marcar ponto? Nem no meu trabalho eu marco ponto, que não sei o quê. De criatura, imagina na hora que você desencarnar, por que você não trabalhou? Porque eu tinha que botar o dedo ali. Ah, foi por isso que você não foi trabalhar? Porque você tinha que botar o dedo ali no negócio do ponto? É sério, foi por isso que você deixou de fazer o seu trabalho? Gente, pelo amor de Deus. Olha, tem uma história que... Essa é menos engraçada, que eu não consigo deixar de me emocionar quando eu me lembro, porque tinha uma trabalhadora nessa mesma casa, que era uma senhorinha fabulosa, assim, muito... Como é que eu vou te dizer? Simpática, né? Era um doce de pessoa. Eu não convivi muito com ela, porque o dia de trabalho dela era diferente e eu só estive nos 2 últimos anos de vida dela. Mas a gente teve uma conversa uma vez, no dia de encontro dos trabalhadores, uma pessoa assim, fabulosa, né? E ela fazia atendimento fraterno. Eu já disse, era uma casa muito simples. E ela fazia atendimento fraterno no mesmo cantinho, naquela mesma cadeira, a vida inteira praticamente dela. A casa tinha mais de 30 anos. E ela fazia bem o seu trabalho. Não reclamava, não tinha coisa da fofoca, uma excelente trabalhadora. Gente, depois de uns 2 anos de ela ter desencarnado, a gente estava no encontro de trabalhadores, e no encerramento, na prece de encerramento, a pessoa que orientava o trabalho deu uma psicofonia em que ela se manifestou. Ela se manifestou por meio do médium, e foi um dos depoimentos assim, mais importantes que eu tive na atividade mediúnica para eu refletir sobre a importância dos trabalhos que a gente assume em qualquer lugar. A gente está falando de casa espírita, mas essas obrigações existem em qualquer lugar. Ela, absolutamente emocionada,
falava da quantidade de oportunidades que ela tinha perdido durante o seu trabalho naquela casa. E ela dizia assim, o que mais me dói é que todo mundo, quando fala de mim, diz que eu fui uma excelente trabalhadora, que eu fui ótima, eu fui excelente, só que eu não cheguei a fazer metade das coisas que eu tinha planejado para fazer. Eu fiquei naquele atendimento fraterno, mas eu tinha muitas outras atividades para fazer. E eu me sentia assim, já fazendo muito porque eu fazia o atendimento fraterno. E perdi tantas oportunidades. E eu vejo agora, aqui do outro lado, o quanto eu compliquei o trabalho de todos vocês. E o fato de vocês não perceberem isso me traz uma dor de consciência muito grande. E ela falava, chorando, não percam tempo. Não deixem seus postos de trabalho por bobagem. A vida é muito curta e o nosso trabalho é muito útil. Vocês não têm ideia da quantidade de espíritos sofredores do lado de cá que dependem de vocês aí. E enquanto eles aparecem para serem socorridos, a gente fica disputando e brigando e fazendo coisas que parecemos crianças, porque efetivamente somos do ponto de vista espirituais, porque não é possível que alguém, ao invés de estar discutindo trabalho e ações que venham promover o bem para tanta gente que precisa, a gente fica discutindo coisas dessa natureza, entende? Se a gente vai botar o dedo ou não vai, se é o fulano que isso ou que aquilo, se é branco ou se é amarelo, ou se é colorido. Uma criança que vem para a evangelização, pouco importa se o papel que ele vai receber, se é colorido ou não é colorido. Claro que o colorido tem todo um cuidado e tal, mas é muito mais importante a cor ou o brilho que você tem nos olhos para receber essa criança. Isso é que é mais importante. E quando a gente ouvia aquela trabalhadora, nossa amiga, a quem a gente atribuía como uma trabalhadora valorosa, e ela diz que perdeu grandes oportunidades na sua encarnação porque ficou desperdiçando o seu tempo, não com fofoca, porque era coisa que ela não fazia, mas com uma autovalorização do seu trabalho, julgando que ela já fazia demais, quando efetivamente ela não cumpria metade das suas obrigações. Aquilo levou a uma reflexão, e foi uma estratégia fabulosa da espiritualidade, porque eu acho que não tinha uma criatura que já não estava com a blusa molhada de tanto chorar. E aquilo provocou um processo de autorreflexão em todos os trabalhadores. Sabe qual é o problema? É o tempo da duração. É que ficamos muito emocionados, foi maravilhoso, a gente melhorou muito, mas quanto tempo isso durou, Iraci? Durou quase nada. Entende? A gente logo, passados alguns meses, as pessoas já estavam nas suas mesmas posições, não vou dizer nem revendo, porque às vezes as pessoas lembravam e tal, mas começavam a ter justificativas para voltar aos mesmos comportamentos, né? De novo, insistindo em condutas que não são mais compatíveis sequer com a idade de uma pessoa adulta. Vou voltar a dizer, isso não é só uma questão da casa espírita. É assim também nas famílias. Gente, eu vejo casais brigando por coisas absolutamente banais. E criticam os filhos porque brigam por causa de um brinquedo. Mas também eles brigam, às vezes, por conta do controle da TV. Não é assim que funciona? E nessas discussões, a gente diz coisas que não são fáceis de serem ouvidas. E essas experiências, que vão sempre carregadas com muita vibração de ódio, ficam instaladas no outro, na percepção do outro. E a gente vai acumulando essas coisas, a gente desencarna, olhar para trás, e a gente, como eu fui idiota. É importante que, em qualquer que seja a sua atividade, a gente tenha a oportunidade da reflexão. E a gente está agora num momento importante, primeiro porque a gente está perto do carnaval. E existe uma máxima, que sabe Deus de onde vem, de que durante o carnaval eu posso fazer tudo aquilo que eu não poderia fazer em outras épocas. De onde vem a lógica real dessa avaliação? Isso não faz sentido. Efetivamente, você tem 3, 4, 5 dias, 7, sei lá quanto dura o carnaval, que dura, né, um mês inteiro, né, para fazer o que você quiser. E a vida inteira para se arrepender daquilo que você realizou nesse período ou em qualquer outro. Agora, não é só isso, estão começando os cursos. A gente deu uma olhadinha lá, a gente tem bastante gente inscrita, mas comparada à quantidade de frequentadores que a gente tem, eu vou te dizer que não temos muita gente inscrita, não. Eu fico pensando, é o quê? Deixar para a última hora?
Bom, volto a dizer, tem turmas que já estão assim, o que a gente vai fazer com isso aqui, né? Mas eu fico pensando, se a gente tem X frequentadores, ainda que os cursos estejam cheios, por que a gente tem tanto menos gente fazendo cursos do que número de frequentadores? Por que será? Será que essas pessoas querem assistir de casa? Não é a mesma coisa. Será que essas pessoas julgam que não precisam dos cursos? Eu não sei. Cada um sabe, na sua cabeça, as razões que lhe levam a ainda não ter se inscrito num curso na casa que frequenta. Só queria pedir a vocês que vocês refletissem, porque também eu fiz esse movimento. O que motiva efetivamente a gente não cumprir com as nossas obrigações ou se sentir não necessitado daquilo que qualquer pessoa precisa fazer como obrigação na casa espírita? O que te motiva nas relações familiares julgar que você não precisa fazer tal coisa quando aquilo está no rol das tuas atribuições? Não importa a justificativa que a gente dá, porque quando a gente é inteligente, a gente consegue, pelo discurso, manipular ideias e criar justificativas. A gente não está falando da satisfação que você tem que dar para o outro, nem para mim, nem para ninguém. A gente está falando da análise que você vai ser chamado a fazer, porque todos nós o seremos, quando desencarnarmos daquilo que fizemos em termos de oportunidade nesta nossa existência. A gente faz isso recorrentemente, a gente vacila e erra encarnação atrás de encarnação. A questão é que a gente vive momentos de transição planetária, em que a gente não tem mais tantas oportunidades de cometer erros tão grosseiros. E a gente precisa ter a responsabilidade de evocar vocês nesse tipo de reflexão, para que a gente não precise ter um trabalhador dando um depoimento de que a sua vida foi prejudicada pela inércia, pela preguiça ou pela autovalorização desmedida. Pior ainda se a gente deixar os nossos postos de trabalho, pela cor da coisa que a gente imprime, pela cor da flor que a gente vai oferecer ou por qualquer que seja a coisa. Eu sugiro que a gente marque o ponto sim todas as vezes que chegar, porque isso é uma oportunidade de eu lembrar que eu tenho que estar aqui disponível para servir e não para impor à coletividade aquilo que eu julgo como certo. É importante que a gente, nos nossos postos de trabalho, tenha sempre a consciência de que, enquanto eu quero impor aquilo que eu desejo, eu estou fazendo desse espaço muito mais uma oportunidade de autoafirmação do que propriamente de serviço. E a quantidade de auxílio que a gente tem no plano espiritual é absurdamente grande para a gente ainda começar um trabalho se comportando como criança. Me parece que é chegada a hora, porque isso os espíritos vêm trazendo, de a gente assumir responsabilidades. A humanidade está amadurecida para tanto. Não fazê-lo significa um erro de grande vulto. Não estou aqui pregando moralismos ou dando lição de moral para ninguém, porque essa reflexão é também minha. Acabei de dizer, quando a coisa apertou e começaram a me chatear muito, eu queria separar sapato, eu não queria lidar com pessoas, né? Mas as responsabilidades que a gente assume não são só com as nossas vidas. A quantidade de desencarnados hoje nessa casa que recebem auxílio, recebem tratamento, para não falar de nós mesmos, é enorme. E a nossa ausência de um dia como esse pode dificultar e muito os trabalhos. Uma vez, eu, dialogando com um desencarnado na mesa mediúnica, ele disse assim, você é um mentiroso. Eu disse, mas eu nem te conheço. E aí a pessoa que orientou o trabalho disse, é porque você, em desdobramento, na noite anterior, disse para ele que estaria na reunião anterior e você não veio. Quando a gente percebe que alguma pessoa confia em nós e vem para o trabalho naquela relação de confiança e você falta, porque você faltou um compromisso, não dá para usar a alegação de que eu não me lembrava porque foi em desdobramento. Porque o comparecimento ao trabalho mediúnico é obrigação diuturna. E só questões muito sérias podem nos tirar dessa obrigação. E mesmo assim, com um preço a ser pago. O que eu queria dizer é que eu acho que a gente pode aproveitar o momento de carnaval para se recolher. E se recolher para refletir sobre que tipo de contribuição eu possa dar para a casa espírita onde eu trabalho, para a família onde eu estou albergado, para o trabalho que me sustenta e todas as demais relações sociais. Que Joana de Ângeles e essa família belíssima, essa falange belíssima de franciscanos, possa nos auxiliar nesse período de recolhimento para reflexão, porque também essa conduta vai nos fortalecer para enfrentar as dificuldades que são peculiares de todo o período de carnaval.
Que Deus nos abençoe e nos proteja nesse período de reflexão. Fiquem com Deus.